Oi, grupo. E aí, como é que vocês estão? Bom dia. Hoje é uma segunda. Já vamos na farmácia, como deu pra ver aí. Estamos fazendo um cafezinho e é isso. Hoje aconteceu um rolê muito incomum na minha vida. Como vocês sabem, eu trabalho num lugar que o salário não é dos melhores. O salário na farmácia é um salário mínimo e dá pra, tipo, pro básico. E aí acontece que me ofereceram uma oportunidade de trabalho para eu mandar meu currículo e tal. E o salário era um pouquinho melhor, ia ter um vale-refeição ali. Somando os prós, assim, de salário e tal, é melhor. E aí mandei mensagem para esse lugar para saber o que ia rolar, como que era a vaga e tal, se eu tava mesmo apto, né? E as pessoas que a recrutante que estava conversando comigo foi tão urgente na contratação que eu fiquei com medo. Não sei, sabe, alguma coisa, o meu tinindo do aranha falou assim, cara, talvez não seja a melhor opção você trocar o seu certo pelo duvidoso dela, porque tá muito estranho. E talvez seja melhor mesmo a oportunidade, talvez seja um trabalho que vai ser melhor se eu aceitar, se eu fosse de fato fazer, né, todo o bagulho para ser contratado. Mas eu decidi não fazer, porque o meu timinho do aranha falou que não é uma oportunidade muito boa. E aí, enfim, já começamos a semana como? Negando a oportunidade de trabalho de ganhar mais, mas que é incerto. Então, assim, estamos negando uma coisa melhor ou estamos negando um problema no futuro? Fica aí o questionamento, né? E aí, grupo, como é que a gente tá? Aqui a gente tá numa terça-feira e tô acordando de uma semaninha que eu acho que eu tava meio triste. Meio triste, que eu quero dizer, é meio com pontinha assim, depressiva aparecendo, sabe? E por que eu tô falando isso? Não é vitimizando nem nada. É porque eu consigo observar isso pela forma como a minha casa tá. Tá tudo do avesso. E jogando a real, assim, a real, louça suja de mais de 3 dias, uma bagunça pra todo lado. E quando você tem esse probleminha dessa pequena depressão no seu cérebro, a gente tem algumas coisas que a gente percebe quando a gente cai em si de que ela está se aproximando. Uma coisa muito comum é a gente parar de se importar com as necessidades fisiológicas e físicas, como escovar os dentes, arrumar, pentear o cabelo, tomar banho. E por causa do meu trabalho, eu acho que isso são coisas que eu não deixo de fazer, mas eu comecei a observar que algumas coisas que eu deixo de fazer é cuidar da casa. É não fazer a cama, é acordar, jogar roupa em qualquer lugar, tirar roupa, deixar em qualquer lugar. E eu sei que isso é uma coisa feia de dizer, tá? E eu não tô aqui falando isso, tipo, jogando fora. É porque, às vezes, eu me esqueço o propósito de eu ter começado a gravar, de eu estar gravando a minha rotina. E o propósito era impedir que esses momentos chegassem, ou pelo menos tentar. E eu percebi que caí nesses momentos de novo. E vou sair deles mais uma vez. E dessa vez tô gravando e deixando claro que, se você me assiste, talvez você não entenda qual que é o sentimento que eu tenho com relação a isso. Mas ouvindo eu dizer isso, eu falar sobre isso, você lembre de alguma pessoa que esquece de escovar o dente por dias, que fica deitada por semanas, que a casa é uma bagunça e você às vezes pensa, nossa, por que essa pessoa não faz isso? Por que essa pessoa não lava a louça? Por que essa pessoa não escova o dente? E é porque
É muito difícil fazer essas coisas. Vocês não têm ideia do quão difícil é fazer isso nos momentos em que Little Depression se aproxima da gente. Então, às vezes eu falando e sem a vergonha que isso carrega, porque a verdade é que eu não tenho vergonha, porque eu tô lutando pra caramba. Se eu tô conseguindo aqui gravar é porque eu já tô vencendo uma batalha que vocês nem imaginam. E às vezes essa pessoa que você conhece também tá numa batalha muito fodida e ela deve estar quase perdendo. Então, às vezes, você não tem que pensar o porquê que ela não dá conta, o porquê que ela não faz, é você ir estar junto dessa pessoa, fazer alguma coisa por ela. Eu sei que às vezes a gente fica, nossa, não vou fazer tal coisa porque a pessoa não muda nunca, ela não melhora nunca. Eu vou e ajudo, sempre ajudo e ela volta pro mesmo lugar e, gente, essa é uma luta que eu acho que é até o fim da vida. E às vezes a gente não tem força mesmo. Então, se você ama mesmo essa pessoa, não desiste de ficar do lado dela. Mostra que se importa, mostra que ama, mostra que quer ela por perto, porque mesmo que não pareça, isso ajuda muito a gente em todos os momentos dessa luta. Comprei ele porque uma amiga minha, ela comentou sobre esse livro, e aí um amigo dela comprou o livro, e depois que ele comprou, e ela postou nos stories dela falando, um amigo meu, eu comentei, um amigo meu comprou pra ler, e eu caí em mim e falei que eu sou antirracista, que eu não gosto de racista, que eu, enfim, fogo nos racistas. E eu caí em mim de que, apesar de falar que sou antirracista, que não gosto de racismo, que sou anti-racismo, eu não estava sendo ativamente antirracista. Por quê? Porque eu não ia atrás de conhecer mais sobre a história da negritude, sobre entender mais aonde dói nas pessoas pretas o racismo. É claro que eu cresci rodeado de pessoas pretas, então eu acompanhei de alguns amigos meus essa descoberta de ser uma pessoa preta, de entender o que aquela pessoa sofria, entender não, de escutar o que aquela pessoa sofria, de reconhecer o racismo nesses atos, né, nesses momentos que essa pessoa sofria, mas eu não fui ativamente atrás de conhecer e entender sobre o racismo. E comecei, fui atrás, comprei o Pequeno Manual do Antirracista, li ele em 2 dias, assim, ele é um livro fácil de ler, tem 130 páginas, mais ou menos, 120, por aí, e ele é um manual antirracista, ele explica e mostra e desenha aonde que as pessoas são racistas, aonde que há o racismo, ele explica um pouco sobre racismo estrutural, ele explica um pouco também sobre, enfim, o racismo no feminismo, ele explica um pouco ele dá um glossário inicial pra gente que quer ser antirracista e começar a entrar nesse mundo e começar a ser ativamente antirracista. O que eu quero dizer com isso? Que esse livro aqui não me faz um antirracista, mas ele me mostra lugares em que ativamente, como um cara branco, eu poderia estar sendo antirracista. Para além disso, o que eu achei muito interessante desse livro também é que a autora, quer ver? A Djamila Ribeiro, ela coloca citações de centenas de autores pretos, ela coloca citação de autores pretos, de livros de autores pretos, nas mais variadas tipos de linguagens, assim, principalmente quando ela pega aqui os textos que ela usou para se informar, que são bastante acadêmicos, ela cita bastante autores que vale a pena a gente ler para entender mais sobre, não apenas o racismo, mas sobre a vida e a formação desses pensamentos de pessoas que são antirracistas, né? De pessoas negras que estão aí lutando contra o racismo. Desculpa se eu falei, assim, se eu falei alguma besteira aqui, não foi intencional, então, assim, talvez eu possa falar uma ou outra besteira, porque é igual eu disse.
eu me considerava um antirracista, mas eu não tinha nunca iniciado uma jornada ativa para que isso acontecesse. E agora eu comecei essa jornada e também tô lendo agora o Pacto da Branquitude, que comprei junto com esse, e depois pretendo comprar alguns que eu já marquei aqui, que a Djamila fala sobre o carceramento negro aqui, né? O carceramento tem um nome certo, calma aí que eu quero olhar, porque ele tem um nome certo e eu não quero falar besteira. Enfim, vamos continuar limpando a casa. Icing on your cake, the cherry on the top. It's heaven in my heart, and we could find some space. I could be the word to your missing piece, that extra sentimental kind of chemistry. Some people make it hard, to me that isn't the case. 'Cause I make it so easy to fall in love. So come give me a call and fall into love. I'm the perfect mix of Saturday night and the rest of your life in it. One with a heart would agree. It's so easy falling in love with me. The way I do my hair, the way I make you laugh, the way we like to share a walking century. It's so easy to fall in love with me. Eu não sei se vai ficar legal eu ficar na frente do vento, assim, porque tá ventando, mas eu cobri o... vamos lá. Tô muito feliz com o meu penteado hoje. Isso é uma coisa simples. Eu fui trabalhar hoje. Eu fui pra farmácia, mas já voltei, né? E tô muito feliz com o meu penteado. Há muito tempo eu não conseguia pentear o cabelo porque eu não conseguia achar um corte que ele ficava legal penteado. Então eu acho que desta vez acertei no penteado. E eu sei que parece bobeira, mas realmente esse penteado me tirou da cama hoje depois do trabalho. E a minha ideia para fechar o videozinho dessa semana é fazer um desenhinho no meu sketchbook, porque eu comprei 2 outros novos sketchbooks e eu quero começar neles logo, mas eu quero terminar o meu antigo. Só que eu não terminei ele ainda, tipo, faltam pouquíssimas páginas, não quero deixar ele, tipo, pela metade, Botafé, eu quero terminar ele. E aí, nossa, eu tenho certeza que mesmo com o microfone essa moto apareceu, né? Mas então, eu comprei 2 sketchbooks novos e eu quero começar eles, mas eu quero terminar o meu antigo. Tipo, eu não quero pôr pra ele deixando o meu antigo com folhas vazias, entendeu? E a ideia é terminar o vídeo de hoje fazendo um desenhinho, ver se eu acho alguma referência legalzinha, vou gravar. E aí acho que vai ser o último momento de eu falando alguma coisa, não sei muito bem. Talvez eu ainda apareça no final, vocês sabem como eu sou, não é nada roteirizado, é tudo do momento, então é do feeling. E então é isso. Uma coisa. Eu disse que eu não ia ficar fazendo isso, mas eu acho que seria legal se você assistiu e achou que há potencial, porque eu sei que esse vídeo não tá divertido, não tá muito legal de assistir, mas se você viu até agora e acha que há potencial para este que vos fala, dá um like aí e se inscreve. E quem sabe não me dá uma ideia do que gravar, de como gravar. Eu não sou profissional em nada. Então, tipo assim, tudo que eu tô fazendo é o que vem na minha cabeça e o que sabe, o que dá na telha. Então, às vezes, uma ideia, um jeito de onde fazer, como fazer, ajuda mesmo. Tipo, vai e vem a calhar. No mais, vamos desenhar? Então, grupo, eu fiquei aqui mais ou menos umas 2 horas falando sozinho, porque não estava gravando.
Acabou que ontem não desenhei, então a gente estamos aqui na segunda, bem de manhãzinha, bora desenhar? Vamos lá. Fiquei 2 horas aqui escolhendo meu mood board. Geralmente eu pego muitas coisas, mas como eu quero um sketch mais rápido, eu peguei essas referências. Boxe ali do menininho com a pose que eu quero. Gosto de galos. Aqui me chama a atenção a cadeira e a mesa. E aqui a luva vermelha, a pose de combate e as mãos ali é algo que eu quero fazer para compor. Vamos lá? Como sempre, nós temos apenas o sketchbook, uma lapiseira e uma borracha, que é os itens que nós temos aqui para usar, né? Eu vou botar uma musiquinha aqui, se vocês me dão licença, já que, né, eu preciso de algo para me ouvir enquanto eu faço o desenho, porque senão não funciona para o papi aqui não. Falta pouquíssimas páginas para eu acabar ele. 1, 2, 3. Fiz esse desenho aqui e eu tenho que compor aqui, mas eu não quero muito não. Vou deixar isso daqui para lá, vamos para cá, né? É aqui que ficamos, na verdade. Como vocês podem ver, eu tenho um pequeno problema com proporções, né? Talvez se eu tivesse planejado ele aqui no meio, eu teria conseguido colocar mais ideias do que eu queria. Porque a minha ideia era colocar uma mão desse lado, aí aquela mão descendo ia ficar desse lado. E aí eu ia colocar umas grandes luvas aí atrás, vermelhas, e o galo em cima da cabeça dele. O que aconteceu? Eu comecei ele grande demais, não consegui terminar a proporção que eu tinha idealizado. Mas eu gostei, eu achei que ficou um desenho legalzinho, eu pintaria, mas não temos como colorir no momento. Então eu vou deixar assim, porque se eu for tentar mexer mais, sinto que vou estragar. Então assim, ficamos com isso, galera. E só para terminar o vídeo e dizer que toda semana é uma semana e toda semana eu tô tentando muito. Se você viu tudo isso, ou quase tudo disso, até aqui, com as coisas que tem nesse videozinho, nesse vlogzinho, então talvez você ache que vale a pena me seguir, quem sabe dar um likezinho, ou me dar ideias do que fazer e do que gravar, que a gente vai tentar fazer, melhorar, quem sabe fazer uns bagulhos mais interessantes, né? Não sei muito bem, mas ficamos aí e até a próxima. É nóis.